Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, começando mais um ciclo das nossas lives. E hoje o tema da nossa live é muitas tarefas e poucos resultados. Como aumentar a nossa produtividade. Oi, Márcio, bom dia. Muito bom estar com vocês. Socorro. Então, pessoal, como vocês sabem, mas eu quero me apresentar para quem está chegando aqui agora no meu perfil. Eu sou a doutora Juliana Brum, psiquiatra, e o meu objetivo aqui no Instagram é te ensinar a ter um cérebro mais equilibrado e mais produtivo. Então, a nossa live de hoje vai abordar uma situação que é bastante comum, que são pessoas, principalmente o público feminino que eu atendo mais, que estão sempre sobrecarregadas, sentem que fazem coisas, mas não enxergam os resultados. Sua produtividade não mostra ali que objetivos foram alcançados, é uma pessoa que sente que não está alcançando as suas metas. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre isso e eu vou te mostrar o que dá certo e o que não está dando certo nessa situação. Então primeiro eu gostaria de saber de vocês que estão aqui comigo. Você alguma vez já se sentiu sobrecarregada, com sensação de que não produz o suficiente? E comenta aqui pra mim se isso é algo que acontece aí ou é só aqui comigo. Bom, pessoal, enquanto vocês respondem, eu posso já dar o meu testemunho. Em alguns momentos eu sinto sim, que eu me sinto sobrecarregada, acabo focando em muitos detalhes. O Márcio disse boa parte das vezes. Isso parece que é uma regra, né, na vida de muitas e muitas pessoas que a gente conversa por aí. Como que a vida adulta, ela vai trazendo novas demandas, né? E a gente pensava, lá na faculdade a gente achava que fazia um montão de coisa. De repente a gente tá fazendo 5 vezes mais, né? Daí a gente já tem casa para cuidar, família para cuidar, além do trabalho, né? Geralmente as pessoas vão, assim, aumentando sua responsabilidade dentro do trabalho, né, se encarregando de outras tarefas, enfim, todo esse panorama faz com que nós possamos nos sentir perdidos no meio de tantas atividades, né? E daí, nós vamos falar disso hoje. Como que a gente pode ir contra esse movimento e transformar o nosso dia a dia, a nossa rotina, para alcançarmos resultados mais rápidos, resultados melhores. Então, vamos lá. Aqui, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre desenvolver estratégias para aproveitar as 24 horas do nosso dia, né? Claro que com um descanso adequado também, mas não é ter mais tempo, é o que fazer com o nosso tempo. O grande X da questão, pessoas altamente produtivas, elas sabem exatamente o que elas têm que fazer, elas sabem exatamente o que elas têm que delegar, elas sabem o que elas têm que dizer não, e elas priorizam muito. E é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Agora, a live de hoje não é sobre quantidade de produção. Eu não vou te falar para você trabalhar mais e mais e mais. Aqui não é sobre como suportar uma carga de trabalho exagerada. Aqui nós vamos falar de qualidade e não de quantidade. E quando eu falo carga de trabalho, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Não é só trabalho remunerado, não é trabalho fora de casa. Trabalho é qualquer atividade que demanda da tua energia, do teu tempo, da tua dedicação. É desde a faxina que você tem que fazer na sua casa, a cuidar dos seus filhos, a ir no mercado e comprar a compra do mês, até, sim, muitos de nós aqui que também tem seu horário para trabalhar fora de casa, que, enfim, tem outras profissões. Mas todo tipo de atividade que demanda ou do seu intelectual, do seu físico, é sim considerada trabalho. Então, ser uma pessoa ocupada demais não é vantajoso para ninguém. E eu vou te falar 4 motivos que te fazem sentir que você não tem tempo de nada. Primeiro, multitarefas constantes. Então, nos dias atuais, por questão de tecnologia, de um acesso muito fácil a nós, né? As pessoas usam WhatsApp, e-mail, o celular todo mundo carrega o tempo todo. Então, a gente tem muitas demandas que, de verdade, um tempo atrás, claramente, elas seriam resolvidas com muito mais tempo. Então, hoje, com a mesma velocidade que eu mando uma mensagem para você, que você recebe um e-mail, eu espero que você me responda. Eu não vou esperar
finalmente um dia, uma hora que você tem tempo. Não. Então isso vai fazendo com que a gente tenha muitas outras demandas e nisso a multitarefa entra assim de sola na nossa vida. E a multitarefa, na verdade, é o cérebro ter que lidar com 2 estímulos ao mesmo tempo. E ele acaba dividindo a atenção, porque não tem como o cérebro fazer mesmo 2 coisas ao mesmo tempo. Ele fica, na verdade, trocando os estímulos, trocando o foco o tempo todo. Isso é muito cansativo, isso é dividir as nossas forças, dividir o nosso tempo de esforço em muitas tarefas. Então, bom dia para quem está chegando agora, para Rosa, para Rê Cristina. Muito bom estar com vocês cedinho aqui, meninas. Então, a primeira sinal de alerta para você é a famosíssima multitarefa. Ah, Ju, mas eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu também trabalho fora. Como não fazer multitarefas? Dá sim pra gente fazer um pouco de multitarefa. Só que nisso a gente reduz muito o tempo de concentração que o nosso cérebro consegue, ou seja, a qualidade da tua produção na multitarefa, ela vai durar no máximo 90 minutos. Mais que isso, o teu cérebro não vai conseguir entregar uma produtividade de qualidade. Então eu sempre falo, se você for fazer multitarefa, tenta aliar uma atividade mecânica com uma atividade intelectual, que daí é mais fácil para o seu cérebro. Então, o quê? Se você vai lavar uma louça, você quer ouvir um podcast, né? Você vai conversar com alguém, até dá, porque você tá fazendo uma coisa mais mecânica. Agora, 2 atividades intelectuais é bem ruim pro cérebro. Inclusive, pessoal, assistir, por exemplo, uma Netflix e tá no celular ao mesmo tempo. Isso é multitarefa e o seu cérebro tá tentando absorver informação lá da Netflix e do celular ao mesmo tempo, tá? Então, isso também é considerado multitarefa e 2 tarefas intelectuais. Ou você escrever um relatório, ter que dar conta de algo assim, e ao mesmo tempo tá escutando uma reunião no online. Isso aí vai cair muito a nossa produtividade, tá? Outro fator importantíssimo, que muitas pessoas sentem, meu Deus, eu não tenho tempo de nada, eu não tenho tempo de nada, é o tempo de distração digital. As redes sociais, e-mails, notificações, elas minam a nossa produtividade. Então, eu sempre falo, uso consciente de tecnologia. Então, estamos aqui hoje com um conteúdo de qualidade que vai ajudar você no seu dia a dia. Eu vou te dar várias estratégias para você colocar na tua vida. Isso é um modo inteligente de uso de tela. A gente está aqui falando de algo que vai mudar a nossa vida. Agora, ficar com distração, isso é uma armadilha. Porque o nosso cérebro ele tem que captar esse monte de informação, ele tem que catalogar, classificar, guardar um monte de informação aleatória que não serve para muita coisa. Então eu acho interessante, sempre pessoas que estão muito antenadas em tudo, que sabem tudo que está acontecendo o tempo todo, porque o artista tal, porque aconteceu tal coisa. Cuidado, provavelmente a tua produtividade está sendo minada por distração digital. Inclusive, o surgimento do e-mail foi meio que um certo tiro no pé em algumas situações, porque antigamente as pessoas mandavam fax, né? Que demorava a comunicação e tal. E o e-mail, ele veio como uma promessa de que, nossa, nós vamos facilitar a vida das pessoas, né? Elas vão ser mais produtivas. E, na verdade, muitos executivos, assim, homens de negócio de altos cargos, relatam que eles perdem muito tempo vendo e-mail, verificando e-mail. Cada 3 minutos é a média que uma pessoa em um escritório fica verificando e-mail. Então, você imagina, a cada 3 minutos, seu cérebro ser interrompido, ele tem que... Quando a gente tem um novo estímulo para voltar para o que a gente estava fazendo, demora um tempinho, né? Até o cérebro pegar naquele processo, que a gente chama de flow. Flow é o fluxo, é quando o seu cérebro está numa produtividade alta, ele está assim, bem engajado naquela atividade, conseguindo entregar resultado. Você fica colocando distração no meio, é muito ruim. Então, isso também é um fator bem importante para você analisar em relação ao seu tempo. Tempo vale ouro, preciosíssimo. Nosso tempo, a nossa atenção. Então, vamos tratá-los com muito cuidado. Um outro fator que faz com que as pessoas sintam que elas estão só correndo e não saem do lugar, igual aquele ratinho na roda viva, falta de prioridades. Muitas vezes nós não conseguimos separar o que é essencial do que é o acessório, deixando tarefas importantes de lado em prol de atividades menos relevantes. Então, aqui em casa, comigo é o tal da limpeza. Eu começo limpando uma coisa e eu já reparo que,
Nossa, mas aqui também tá sujo e eu vou largando. E eu começo uma coisa, eu não termino outra. Isso é falta de prioridade. É a gente se ater em muitos detalhes que vão entregar pouco resultado. Então, um certo mantra de produtividade é: quais são as ações mais importantes? Quais ações você tem que fazer hoje para te entregar o maior resultado? Tudo é questão de prioridade, né? É um jargão super comum. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. E é super verdade isso. Então, por exemplo, você fala, mas não tenho tempo de nada. Beleza, agora se estourar um cano na tua casa hoje, você vai achar tempo? Para ligar para o encanador, você vai ter que achar tempo de ficar lá esperando essa pessoa chegar na sua casa e resolver o seu problema. Então, isso é um exemplo de como, na verdade, a gente precisa se programar, porque quando a gente precisa mesmo, a gente acha tempo. É uma questão de prioridade. Isso aqui eu vou bater nessa tecla com vocês sempre. Ah lá, o Márcio falou, tarefas que são urgentes, importantes ou básicas. Exatamente. A gente tem que classificar. Isso aqui eu vou delegar, isso aqui eu mesma preciso fazer, isso aqui eu vou fazer depois. Extremamente importante. Então vejam, as pessoas vivem muito no piloto automático. E vai fazendo. Como que se a execução fosse assim muito, muito importante e só isso que contasse. Mas o planejamento, o gerenciamento são etapas extremamente importantes. E mesmo para quem não trabalha em empresa, quem não fez administração, né, eu venho da área da saúde, são coisas novas até para mim muitas vezes, porque assim, poxa, né, a gente aprende muito a executar, a fazer. Mas se você não tem esse tempo de olhar, de recalcular, de entender o que deu certo, entender o que deu errado, né? Eu sempre brinco, as regras do jogo mudam. A vida é um jogo que as regras mudam direto. E quem não tem essa flexibilidade de falar, poxa, isso dava certo antes, agora não dá mais certo, fica para trás. Fica tentando ali, patinando, fazendo do mesmo jeito sempre, né? Inclusive, o nosso cérebro muda. Vocês sabem, eu sempre falo da neuroplasticidade. O cérebro muda todos os dias. Todos os dias quando você vai dormir, o seu cérebro não é mais o mesmo. Ele tem novas conexões, ou ele enfraqueceu conexões que ele não usa, que ele acha que são desnecessárias. Nós temos sempre novos aprendizados. O ambiente que você frequentou naquele dia, coisas que você pensou, que você sentiu, que vão ser metabolizadas no sono. Tudo isso é um processo super dinâmico que muda o cérebro sempre. Então, às vezes a gente também quer uma produtividade de uma época que a nossa vida era totalmente diferente, inclusive fisiologicamente. Hoje eu sou uma mulher que já teve 2 filhos. Meu cérebro já sofreu influência de muitos hormônios femininos, de gravidez, de puerpério, várias coisas da minha própria idade. Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que perceber o que dá certo. E não se cobrar demais, porque isso mina a nossa motivação, ao invés de ficar se colocando para baixo. E o último fator que eu queria falar para vocês, que faz com que nós nos sintamos assim, sem tempo de nada, eu faço, é realmente a sobrecarga de trabalho, porque muitas novas demandas vêm surgindo e daí realmente a gente até trabalha menos do que as pessoas lá antigamente, que trabalhavam na roça, que acordava 4 horas da manhã, né? Mas a gente tem sempre essa sensação, nossa, hoje em dia eu trabalho demais. Isso gera muito estresse. E o estresse, eu tenho que falar pra vocês, meninas, o estresse psicológico, ele deixa o nosso cérebro no modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência, ele não é um modo de criatividade, de inovação, de produção. O cérebro, ele entende assim, eu tô num lugar perigoso, então eu vou me proteger. Eu não vou produzir, criar coisas novas. Então, cuidado com o estresse. Acho que isso também é algo assim que eu, como psiquiatra, não posso deixar de falar. Porque se a gente fica sempre estressado, nervosa, pensando em 1000 coisas, isso vai minando a motivação, a gente se sente cansada só de pensar, né? Então, eu quero muito falar para vocês em relação à ilusão de produtividade a todo custo. Esse tema aqui nosso é muito importante porque se fala muito na internet, em vídeos motivacionais, que você tem que produzir, que é só você querer, que basta você ir lá fazer acontecer. Gente, a vida não é assim, né? Nós temos nossos valores, nós temos o nosso contexto familiar, momento de vida.
Então, tudo isso impacta na nossa produtividade. O que é ser produtivo, afinal? Eu considero produtividade é você ter resultados com saúde, resultados que vão ser sustentáveis a longo prazo e não um desgaste emocional que vai te trazer depois um burnout, né, uma doença mental emocional. Então, eu queria até contar para vocês o caso de uma moça, né, vamos chamar ela de Júlia, né? A Júlia, ela trabalhava muito e queria estudar para concurso. Então ela começou a se sobrecarregar demais, porque além do trabalho, ela ficava estudando nas horas vagas. E essa moça, ela me impressionou o jeito que ela adoeceu, porque o corpo dela respondeu assim, ela ficava tão sobrecarregada, tão estressada, ela se machucou, assim, teve uma fratura de um jeito que nem o médico entendeu o que aconteceu. E vocês, pasmem, ela foi pro hospital, ela não deixou ninguém ficar com ela lá, porque ela queria estudar mais. Ela me disse que até as enfermeiras falavam, a gente nunca viu isso. E eu pensava, nossa, o que mais precisa acontecer para essa moça perceber que o padrão dela de produtividade tá muito exagerado, né? Ela conseguiu o que ela queria, ela passou no concurso. Mas ela falou pra mim, doutora, eu não tenho mais amiga nenhuma, eu me isolei totalmente, eu não sei conversar com ninguém, porque eu só sei falar de concurso. Ela teve que resgatar, então ela tava super infeliz, ela tinha passado no concurso super infeliz. E daí nós fizemos todo um trabalho dela se vincular com outras pessoas, fazer um beach tênis, fazer uma academia, um clube de leitura, proporcionar a ela momentos que ela pôde daí socializar, fazer novas amizades, resgatar esse cérebro, porque, gente, o cérebro faz o que ele é acostumado. Então, ele fica muito bom em que você faz sempre. Se você fica muito no WhatsApp, teu cérebro vai ser muito bom em fazer isso. Então, cuidado, né, com esses padrões de produtividade que são vendidos para nós, mas que vêm com um custo muito alto. Né? E eu lembro também de um outro caso, vamos chamar essa moça aqui de Ana, que a Ana, ela tinha essa regra, assim, que trabalhar é muito importante e que ela não falava não. Então, todo mundo chamava ela para trabalhar, ela ia trabalhar nisso, ela ia trabalhar naquilo. Com o tempo, ela foi se especializando, mas ela não trabalhava na especialidade dela, ela fazia tudo que pediam para ela e ela se sentia sempre assim, ó, não tinha tempo para os filhos, não tinha tempo para casa, não tinha... E para ela, então, a última da fila, e até que ela entendeu que ela precisava priorizar a qualidade, não a quantidade, e começou a falar não para as pessoas. Não, eu não posso. Não, por esse salário eu não faço. E daí ela teve um salto de produtividade, assim, uma pessoa que descobriu o seu próprio valor e começou a trabalhar menos, ganhando mais. E foi muito legal acompanhar esse processo, porque daí ela ficou mais alinhada com os valores dela. Ela falou, doutora, agora eu consigo estar com os meus filhos, não preciso mais pagar alguém para estar lá, uma pessoa que às vezes vai dar, né, regras, é uma educação diferente, eu consigo estar presente com os meus filhos. Então isso é muito importante, por isso que eu falo, a prioridade. Quando a gente fala prioridade, até o Márcio colocou aqui o que é importante, o que é urgente, o que é importante e não é urgente, geralmente é o que é mais valioso para nós. Então, é uma brincadeira com o teu filho, é um café com a tua amiga. E quando a gente quer aumentar a nossa produtividade, infelizmente, a primeira coisa que a gente faz é abrir mão do que nos abastece. Então, eu vou falar aqui mais pra frente pra vocês, o cérebro precisa de pausas. E que o emocional, ele tem um impacto fundamental na nossa produtividade. O dia que a gente acorda animada, que a gente acorda assim, ó, eu vou fazer, flui. O dia que a gente acorda devagar, triste, às vezes com o coração pesado, difícil produzir. Porque o emocional, ele tem impacto direto na nossa produtividade. Então, se você não abastecer o seu cérebro com momentos bons, com as pessoas que você ama, você vai ser pouco produtiva. Bom dia, Gui, tudo bem? Muito bom ter vocês aqui cedinho comigo. Pessoal, agradeço que vocês acordaram cedo para discutir produtividade e resultados aqui. Então, você que tá aí do outro lado pode estar pensando, isso parece muito complicado. Não serve para mim. A doutora Juliana nem sabe da minha vida. Deixa eu te falar. É simples. Basta constância. Tudo que eu vou falar aqui para você hoje, o segredo, a virada de chave é fazer um pouquinho todo dia. É tirar 10 minutinhos para programar o seu dia.
é tirar 10 minutinhos para pensar na sua vida e falar para mim o que é mais importante para você, o que de fato vai trazer resultado para você. Não é difícil, gente. Eu sei porque eu coloco no meu dia a dia. Eu faço isso com os meus filhos. Márcio, isso aí, pequenos passos. Exatamente, eu falo micropassos. Então, aqui em casa, a nossa tarefa da semana, que nós programamos como família, é tirar meu filho da rodinha da bicicleta. A gente quer que ele aprenda a andar de bike sem rodinha. E isso, eu tô dando esse exemplo familiar para vocês verem que a gente pode aplicar esses conceitos de produtividade em qualquer contexto. Então, nós estabelecemos, legal, nós vamos tirar o Henrique da rodinha da bicicleta. O que a gente precisa fazer? Então, a gente fez uma lista de afazeres. Precisa comprar uma bicicleta nova, porque ele cresceu, a bicicleta dele tá pequena pro tamanho dele. Então, eu coloco lá, primeiro passo, nós vamos comprar uma bicicleta nova. Ah, a bicicleta do mais velho ficou pro irmão mais novo, tem que encher o pneu da bicicleta. Tem bombinha em casa ou não tem? Vamos comprar a tal da bombinha do pneu da bicicleta. Que horário a gente vai descer com ele aqui no prédio para ele começar a andar? Então a gente vai quebrando em pequenos passos. E a nossa meta é que ele saia da rodinha da bicicleta até o aniversário dele, que é em dezembro. Então nós temos aí uns 2 meses para treinar o Henrique. Então veja, a gente precisou como família sentar, discutir isso, estabelecer as prioridades, a ordem, né, a sequência das tarefas, o que eu faria, o que o meu marido faria, o que o Henrique vai fazer, o que o Daniel vai fazer. E daí a gente tem certeza que nós vamos alcançar esse resultado. É um projeto em família, eu acho que vai ser bem legal. Eu até vou compartilhar com vocês o dia que ele conseguir. Porque é uma alegria, é uma vitória para nós. E esse é um tipo de atividade que está muito alinhada com os meus valores. Porque para mim, filho, família é muito importante. Então, me faz me sentir muito produtiva. E não tem nada a ver com o meu trabalho, pode perceber, como psiquiatra. Mas tem a ver com o meu valor, como mãe, né? Então, veja, é simples e funciona. Além do mais, não tenho cabeça nem para pensar nisso, doutor. Eu tô tão atarefada, eu não tenho tempo para pensar nesse gerenciamento, nessa programação. Eu já vou falando o que vocês devem estar pensando, porque daí a gente já consegue entrar na discussão com todo mundo prestando atenção, né? Não quero que você pense assim. Olha, eu sei que, como eu falei, quando a gente está estressada, sobrecarregada, é difícil para o cérebro sair desse modo de sobrevivência e entrar num modo mais relaxado e produtivo. Mas 5 minutinhos, começa com pouco. Faz lá na tua agenda, coloca uma coisa que você quer fazer essa semana. É o que nós falamos aqui, os micropassos. E se tá muito difícil fazer sozinha, pede ajuda para alguém. Né? O exemplo que eu dei da bicicleta, eu conversei com meu marido. Tem outros exemplos, eu converso com uma amiga, eu converso com a minha psicóloga. Então a gente pode pedir ajuda, porque pessoas que não estão tão emocionalmente envolvidas em um problema, elas conseguem enxergar às vezes uma solução diferente que a gente não enxerga. Porque o estresse faz isso, como eu falei. Ele deixa o cérebro muito sequestrado no problema. Aquele looping, pensando só, meu Deus, isso não tá dando certo, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E muitas vezes não enxerga a saída, né? Então, converse com alguém que pode também te ajudar a dar esse start, né? A gente chama isso também de parceiros de compromisso. Vamos fazer juntas, né? Vamos pra academia juntas, vamos dormir mais cedo todo mundo aqui em casa. A gente faz os combinados e isso nos dá força. Além do que, o meu caso é diferente. Doutora, mas você tem a tua vida, você trabalha de médica e tal. Aqui em casa é outro esquema, você não sabe o que você tá falando. Bom, pessoal, como eu disse aqui, são princípios que se aplicam a qualquer pessoa. E saiba que eu, como psiquiatra, converso com todos os tipos de pessoas. O que eu já escutei no consultório, gente, só eu e Deus para saber. Então, não se preocupe, porque o que eu estou trazendo aqui, primeiro, que é um método comprovado, são baseados em evidências científicas, métodos desenvolvidos por pessoas especialistas. E também porque eu já vi isso melhorar a vida de muitas e muitas pessoas. Então, fica tranquilo, porque vai dar certo. Quando nós falamos, então, das causas de baixa produtividade, a falta de foco é muito importante. É comum se perder o foco nas tarefas prioritárias. Aquilo que eu falei, eu começo a lavar a louça, daí eu olho, nossa, mas a geladeira tá suja. Larga aquilo, vai fazer outra coisa. É o tal do multitarefa. Daí a gente abre um monte de janela, igual aquele computador, né? Que abre um monte de janelinha e depois o computador para de funcionar. E é aquela pessoa que fala pra mim,
Nossa, doutora, chega no fim do dia, parece que eu não fiz nada. Eu trabalhei o dia inteiro e cadê o resultado? Então, foque em sequenciamento de tarefas ao invés de multitarefas. Isso é regra número 1. E veja, eu tô te dando um exemplo simples, tá? Pode ser uma tarefa escolar com seu filho, pode ser no seu trabalho. Então, lá no meu consultório, muitas vezes a secretária vai me mandando recado. Ai, doutor, o paciente tal precisa do atestado, paciente... Cadê o pedido do exame? Doutora, você viu que o paciente te mandou mensagem? Se eu começar a fazer tudo que ela me fala, na hora que ela me fala, eu me atraso totalmente, eu me perco, fica difícil. Então, eu tenho que ter um tempo determinado para dar conta das urgências, que é geralmente depois dos meus atendimentos. Porque se eu ficar resolvendo, apagando incêndio o tempo todo, eu atraso todos os meus atendimentos, não consigo me concentrar. E é disciplina, viu, gente? Porque eu tenho que me forçar a falar, deixa isso lá, depois você resolve. A pessoa que tá te aguardando agora é mais importante. Então, sempre pensar nisso, sequenciamento de tarefas, tá? Um outro inimigo da nossa produtividade é os problemas de organização. Então, além da prioridade, a gente precisa aprender a delegar. Pessoas sobrecarregadas muitas vezes não conseguem delegar. Elas têm uma necessidade de controle. Eu tenho uma amiga que eu brinco com ela. Você tem um controle de qualidade top master das galáxias. Então ela quer tudo com um grau de perfeição. E daí, você acha que ela vai delegar alguma coisa pra alguém? Não vai, né? Então aí quando a gente fala, mas isso precisa mesmo? Daí eu falo pra ela, isso aí precisa do teu 100%? Né? Então eu acho legal a gente pensar nisso. Poxa, mas eu já alcancei um certo patamar na minha vida. Eu tenho experiência, eu me preparei. Eu preciso mesmo fazer tudo 100% sempre? Na verdade, não dá para fazer tudo 100%. Então, a gente tem que priorizar. E o que é mais mecânico, o que é menos relevante, que não precisa da sua presença, tem que ser delegado. Então, é aquela mãe que não deixa o filho limpar um chão, que o filho tenta arrumar a cama, ela vai lá e arruma tudo de novo, né? E ainda desmotiva as crianças a ajudarem, né? Aquela pessoa que não consegue gerenciar e ela só executa. Então presta muita atenção nisso. E também uma coisa que eu quero muito falar aqui pra vocês é o falar não. Porque nós temos mesmo que saber o que é mais importante, que vai trazer mais resultado. E muitas vezes a gente não quer falar não pros outros, né? É chato, vai ficar chateado comigo. Mas poxa, é pra ajudar. Pois é, mas e aí, como é que fica as suas prioridades, né? Teve uma paciente que falou pra mim, doutora, eu aprendi em terapia, o não pro outro é o sim para mim. Então, não é uma questão de ser egoísta, mas é uma questão de se cuidar também. Tentar abraçar o mundo não vai te fazer mais feliz e realizada. O que vai fazer isso é aprender a priorizar. Então, gente, é simples, pega um papel e caneta e coloca tudo que você tem que fazer na tua semana, no teu mês. O cérebro, ele é um órgão extremamente preditivo, tá? Nosso cérebro, ele conta uma história, ele gosta de prever o que vai acontecer. Então, se você só vai no deixa a vida me levar e eu vou fazendo, se tá só na urgência, tudo que é urgente você faz e o resto, o que é mais importante, nunca vai aparecer na sua agenda. Então, começa a anotar. Doutora, mas eu não leio o que eu escrevi. Olha, gente, é importante ter pelo menos 2 fontes, tá? De planejamento. Então, os métodos de produtividade recomendam. Escreva numa agenda e também tem uma agenda no seu celular. Eu também faço uma lista de atividades. O Márcio disse que ele faz sempre, né? Então, além do papel e caneta, eu uso o Google Agenda. Então, é isso que eu falo. A gente precisa, não pode ser analfabeto digital. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Não ser vítima de gatilhos mentais, de manipulação, de neuroeconomia, neuromarketing. Não é isso. Mas use a tecnologia a seu favor. Mas eu sou da década de 80, eu acho difícil aprender. Eu também acho difícil aprender. Mas devagarinho a gente chega lá. Então, coloque, às vezes, um aplicativo de gerenciamento de tempo, ou pelo menos uma agenda, porque daí a gente vai treinando o cérebro para ele entender, olha, isso aqui é mais importante, isso aqui é mais importante. Isso que eu tenho falado muito para vocês, gente, chama matriz de Eisenhower. E é engraçado que o Márcio já tá bem por dentro, porque ele assiste algumas lives e também no nosso Clube do Livro, né? A gente fala muito disso.
Mas a matriz de Eisenhower, ela é dividida em 4 quadrantes e a gente tem que nomear o que é importante, o que é urgente, o que é importante e não urgente, o que é urgente, mas não é importante, que geralmente a gente delega, e o que não é importante nem urgente, que é distração. E muitas vezes a gente vai abrir mão disso, né? Cuidado, não é lazer, eu não estou falando de lazer, estou falando de distração. É aquele sequestro do cérebro para ficar vendo WhatsApp, ficar vendo vídeo de rede social o tempo todo. E cadê teu tempo precioso para as coisas importantes, né? Então, nós vamos nos dedicar às prioridades. E daí eu queria também falar para vocês algo que eu já falei aqui em algumas vezes, mas é a técnica de Pareto, o princípio de Pareto, que ele diz que 20% das nossas tarefas vão nos trazer 80% dos nossos resultados. Então, não se perca em detalhes. Seja, esperta. Vamos colocar o que é mais importante primeiro, foca nisso, tá? Tente evitar interrupções, gente. O nosso ambiente também tem que estar bem preparado para a produtividade, tá? Lembra que eu comentei de pessoas que ficam assistindo televisão e no celular ao mesmo tempo? A gente faz um emparelhamento de estímulos, que fala, nosso cérebro começa a acostumar. E daqui a pouco a pessoa só consegue assistir televisão assim. Então, vai sobrecarregando o cérebro. O preparo do seu ambiente para o trabalho. Quem faz home office, ou mesmo que você tenha que fazer alguma atividade assim, de estudo dentro da tua casa, o ambiente tem que estar preparado, né? Eu falei ali atrás, o cérebro é um órgão preditivo. Então, se ele enxerga nesse ambiente, assim como a nossa cama tem que ser para o cérebro sono, né? A pessoa que tem insônia, a primeira coisa a gente fala, não fica no computador em cima da cama, não fica vendo rede social em cima da cama. Então, o cérebro tem que entender a cama para dormir. Também o seu ambiente de trabalho, ele tem que ser sugestivo daquela atividade que você vai fazer. Isso já ajuda muito o seu cérebro a ser mais produtivo e ficar naquela tarefa. Em relação às prioridades, um método que a gente está estudando no Clube do Livro esse mês, que é o livro Essencialismo, muito bom, por sinal. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. É esse aqui, ó. Calma lá que eu até mexi a câmera. Aí. E ele deu uma sacada maravilhosa, que é, se não é um sim óbvio, então é um não óbvio. Como assim? Então, quando eu começo a falar de prioridades, é fácil para a gente identificar o que é distração. Mas, às vezes, é difícil identificar o que é uma boa oportunidade de uma excelente oportunidade. E de boas oportunidades, né, gente? O mundo tá cheio, vamos dizer. Mas, se você perde a tua energia e o teu foco com coisas boas, mas não excelentes, quando chegar aquela oportunidade maravilhosa ou quando chegar aquele passo decisivo para você executar, você não vai fazer. Então, o autor traz uma sugestão muito legal, que é de 0 a 10. O quanto isso faz sentido para mim? Né? Então, por exemplo, doutora Ju, você não quer fazer uma aula no domingo em tal lugar? De 0 a 10. O quanto isso faz sentido para mim? Se não for um 9 ou um 10... é um não. Gente, olha, isso, pra quem tá fazendo muita multitarefa, é excelente. Eu, nesse meu momento, que eu tô terminando meu doutorado, eu tenho consultório, eu tenho meu curso online, eu preciso muito fazer isso. Então, eu tenho que falar muitos nãos, porque senão eu não consigo terminar nem o básico. Então, eu deixo essa dica de ouro pra você. Se uma oportunidade que surge, uma tarefa que surge, não for um sim óbvio, nossa, isso vai chegar no que eu quero, a minha meta é essa. Fale não. Tudo bem, a gente não tem controle do que o outro vai sentir. Pode ficar chateado? Pode ficar. Mas é a hora da gente priorizar. Né? Agora, se você não tem nem meta, se você não sabe nem onde você quer chegar, eu sinto muito. Daí você realmente vai ficar igual aquele ratinho na roda viva. Fazendo, não vendo resultado algum. Então, esse momento de planejamento da sua vida, o nosso projeto, que tem que ser o mais importante, não é? Tem que acontecer. Não pode ser só lá no dia 31 de dezembro o que eu quero pro ano. Tem que ser algo diário. Eu tô te pedindo 5 minutos. Exatamente, se não tem meta, qualquer caminho serve. 5 minutos por dia, meia hora num domingo de manhã. Acorda um pouquinho mais cedo. Faz um planejamento. Seja sua amiga, sua melhor amiga. Cuida de você. Acolha o seu sofrimento, a sua angústia, a sua ansiedade e pensa na tua vida como um projeto muito importante mesmo. Aí você vai ver o negócio começar a mudar. Aí você não vai ficar comprando qualquer cursinho online porque tá baratinho. Você não vai fazer qualquer coisa. Você não vai perder tempo e nem sabe o que, procurando filme em streaming. Você vai ver conteúdos que estão alinhados com o que você quer, com os seus valores, que vão te acrescentar algo.
Então, tudo, gente, é uma soma de pequenas escolhas. Elas começam a fazer muito sentido e resultado. Quando eu falo de dizer não com confiança, você tem que pensar, ter essa análise, tá? Ah, mas tá difícil tomar essa decisão sozinho. Como eu sempre falo, conversa com alguém que você confia e que tem conhecimento para poder te ajudar nessa decisão. Pede um tempo, eu vou pensar, não tenho certeza, não vai sair falando sim para todo mundo, né? E lembrar que o seu bem-estar, o seu equilíbrio pessoal são muito importantes. Hoje as pessoas adoecem rapidamente com esgotamento emocional, rapidamente, porque tá todo mundo meio no limite. Então qualquer coisinha ali a mais é muito fácil virar uma crise de ansiedade, sintomas depressivos. Então cuide de você. E é isso que eu quero falar também em relação ao lazer. Nós vamos chegar lá, tá? Não abra mão de momentos importantes de lazer, porque isso abastece muito o nosso cérebro. Mas olha, eu tava falando pra você do gerenciamento de tempo, né? Então, eu falei de pegar papel e caneta, de ter uma agenda física, de ter também uma agenda digital. Vai ser muito importante. Se você se adaptou muito ao digital, tá dando certo, continua. Se você nem olha no teu celular, você precisa mesmo de papel e caneta, vai por aí. Aqui na minha casa eu já contei pra vocês e não é mentira. Tem um papel sulfite A4 com a tabela do mês inteiro. Isso me ajuda muito e também ajuda as pessoas que me ajudam. Então, por exemplo, eu achei bem legal, outro dia minha funcionária aqui de casa falou: eu limpei todos os vidros porque eu vi lá na geladeira que ia ter um encontro da igreja na tua casa. Então ela também se programa, porque ela entende, olha, vai ter, né, determinada coisa, eu preciso fazer isso, aquilo. Fiquei feliz, achei bom. Falei, que legal, né? Ela pensou até nisso. Então, veja o que resolve pra você, tá? Eu tenho uma amiga que ela compartilha a agenda Google com o marido dela. Então, os dois sabem exatamente o que dá pra eles fazerem. Mas, além disso, você pode usar aplicativos, né, de gerenciamento de tempo, fazer listas de tarefas, temporizadores, que são cronômetros, para ajudar a manter foco. Então, quando a gente fala do método Pomodoro, que é aquele método que propõe 25 minutos de tarefa e 5 minutos de descanso, é bom ter cronômetro. Isso é uma forma muito boa de manter sua produtividade alta e evitar multitarefas, com o método Pomodoro. E também a gente coloca cronômetro no tempo de distração. Então, o lazer em tela não é aquele proibido, é uma delícia assistir um filme, ir no cinema, ou até em casa com as crianças, uma pipoca, enfim. Mas tem que ter um limite. Então, quando a gente coloca tempo, o meu Instagram, ele tem tempo, ele me avisa, você já tá aqui há tantos minutos. Né? Na verdade, a cada 10 minutos ele me manda os avisos, né? O próprio celular pode fazer isso, se você conseguir entrar nas configurações, tá? Olha lá que legal, a Cris fez pro Márcio um calendário do mês. Perfeito, gente. É tão simples, mas é o que eu falo, é constância. Faz porque dá certo. Então, quando a gente põe os cronômetros, daí isso faz o teu córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que toma decisão, ele ativa de novo. Porque a distração, ela vai deixando a gente no piloto automático total, né? A gente chama de dopamina rápida, dopamina digital. E daí quando vem o cronômetro assim, você está há tantos minutos. Nossa, nem tinha percebido. Então são dispositivos que trazem a nossa consciência. É isso mesmo que você quer? Você quer continuar fazendo isso aqui ou você vai sair da internet? Então, tem que ter, gente, porque são armadilhas, né? E bloqueadores de distração. Então tem pessoas que têm que até deletar o aplicativo. Deleta! Ixi, tem quantos pacientes eu falo, deixa de seguir, deixa de curtir, porque o algoritmo ele vai te mostrar o que você está procurando. Deleta aplicativo de compra, de aposta, o que for que estiver te atrapalhando, tira isso da sua vida. Aproveita agora, acabando a live, vai lá e pensa, o que está me atrapalhando? O que é distração que eu não percebi, que está roubando meu tempo? Eu nem tô vendo. Vai lá e tira da tua vida, porque vai ser muito bom. E por fim, eu quero falar para vocês da importância dos intervalos e do descanso mental. Existe um termo que é ritmo ultradiano. O nosso cérebro e o nosso corpo, ele é feito de ritmo. Frequência respiratória, frequência cardíaca, o ritmo circadiano, que é de dia e noite. Mas além disso, nós temos picos de produtividade ao longo do dia. Isso a gente chama de ritmo ultradiano.
E esse pico de produtividade, ele dura aí de 25 a 45 minutos. E o cérebro, ele espera um certo descanso depois disso, entende? Então, você tem que colocar pequenas pausas no teu dia. Então, eu atendo um paciente por hora. Eu preciso de uns 5 minutos entre um atendimento e outro. Para tomar uma água, para me alongar. Às vezes eu escuto uma música, algo para me trazer para o momento presente. Para que eu possa fazer um próximo atendimento com a cabeça mais equilibrada, com mais foco, né? Então, você também precisa colocar no teu dia, tá? Não dá para fazer um batidão, assim. Eu sei que é isso que muitas pessoas querem, uma produtividade alta, assim, por horas. Mas não é assim que o nosso corpo funciona. Por isso que eu falo, ajude o seu cérebro a te ajudar. Dá para ele o que ele precisa e ele vai te entregar o resultado que você quer. Mas entenda que as pausas para descanso mental são necessárias. Os intervalos vão te dar mais foco, eles mostram para o cérebro que aquela tarefa acabou, que ele vai começar outra tarefa. Isso vai trazer mais criatividade, mais inovação para você. Porque, gente, a gente chama modo de sonhar acordado. É um modo de funcionamento do cérebro que todas as áreas cerebrais estão ativadas ao mesmo tempo. Isso faz com que descanse um pouco a circuitaria neuronal de atenção focada. Porque ela se cansa quando a gente está muito, muito focado ali. E esse modo de sonhar acordado, chama daydreaming em inglês, né? Ou mente divagante, aquela mente que viaja. Ela permite conexões de áreas cerebrais diferentes, porque todas estão ativadas. E é quando o cérebro encontra respostas diferentes para o teu problema. Ele não está tão focado. E daí, ele resgata conhecimento. Gente, é impressionante a capacidade do nosso cérebro. Ontem mesmo eu estava pensando em um problema e o meu cérebro resgatou a resposta de 10 anos atrás. E eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, como que eu lembrei disso? E a resposta veio. Mas é importante ter esses momentos de pausa justamente para o cérebro conseguir fazer isso, tá? E também porque essas pausas, e eu falo de atenção plena, de meditação guiada de 5 minutos, né? De um exercício de respiração consciente, ou de ouvir uma música relaxante, fazer um lanchinho, né? Até pra gente conseguir manter ali nível de energia constante para o nosso cérebro. Isso reduz o estresse, melhora o bem-estar físico e mental, né? Eu não sei como que é o seu trabalho aí na sua casa, porque eu trabalho sozinha. Pessoas que trabalham em equipe, eu vejo que até conseguem descontrair às vezes mais, né? Tem esse fator. Se você faz muito home office, se você trabalha sozinha, preste mais atenção nisso, nessas pausas. Às vezes a gente precisa ligar para alguém, trocar uma ideia, né? Esvaziar a mente, que a gente fala. E é o que eu falo. Sempre que as pessoas querem aumentar a produtividade, elas acabam tirando esse abastecimento do cérebro. E elas vão se auto-sabotando. Porque ao invés de você pensar, não, eu tô muito sobrecarregada, agora que eu preciso dar um descansinho, dar uma pausa, não tenho tempo pra isso. Ai, não vou nem atender aquela amiga que tá me ligando, porque hoje eu tenho que fazer tudo isso. E daí você acaba, né, se isolando e o estresse psicológico vai nas alturas. Então, eu comentei com vocês anteriormente sobre o método Pomodoro e eu só vou explicar um pouquinho melhor ele. Esse método é uma proposta de que você vai ter um foco intenso por 25 minutos em uma tarefa, pausa para 5 minutos e esses ciclos vão se repetindo. Para quem estuda, excelente, o método Pomodoro funciona super. Às vezes, nas nossas tarefas, não são só 25 minutos, né? A gente tá, às vezes, numa reunião que dura 1 hora e 15. Eu já acho muito tempo. Eu acho que as pessoas vão ficar desatentas, né? Mais que 60 minutos de reunião. Mas às vezes não é você que escolheu o tempo da reunião onde você tá. Mas procura colocar pausas no teu dia, tá? E eu vou ficando por aqui hoje. Então eu só quero relembrar para vocês o que nós falamos, né? Quais são aí as práticas-chave? Se você sente que você trabalha muito, faz muita coisa e não tá alcançando resultado, você precisa de prioridades. Você precisa enxergar os processos. Quais são as atitudes, as etapas que você precisa executar que vão te trazer mais resultado. E a gente só sabe a nossa prioridade se a gente sabe para onde a gente está indo. Então, tenha muito claro para você, anote quais são suas metas, quais são seus objetivos. Depois que você tem seus objetivos, você vai descrever esse passo a passo e você vai numerar as suas prioridades. Além disso, você vai entender que você precisa delegar o que é
o que é urgente, mas não é importante, que não precisa ser você mesma. Começa a delegar. Nós falamos muito também de abrir mão de oportunidades. A gente chama isso perder para ganhar. É abrir mão de boas oportunidades para que as excelentes oportunidades possam ter seu total foco, energia e produtividade. Então tenha muito claro o que você quer. E se as oportunidades que estão aparecendo, elas estão, na verdade, te distraindo do teu objetivo ou se elas estão te ajudando. Se for distração, é não. A resposta é não. Aprenda a dizer não. Também falamos, cuidado com as distrações. Muito e-mail, muita notificação. Se você não tem um tempo para rede social, coloque na tua agenda. Eu vou ficar 30 minutos nas redes sociais. Eu vou separar 45 minutos para responder todos os WhatsApp e e-mails que eu tenho. Porque daí o seu cérebro fica mais tranquilo. Não, eu não vou fazer isso agora, mas eu tenho um momento para eu fazer. Vai aumentar a sua produtividade, eu tenho certeza. E por último, eu quero te lembrar de ter momentos de pausa e descanso. O seu cérebro precisa se abastecer. E se você não colocar essas micropausas e pausas também durante a semana, nos finais de semana, ele vai se desgastar, a sua produtividade vai cair. Queridos, eu quero saber se alguém tem mais alguma dúvida. Eu vou dar um tempinho, se você quiser fazer uma pergunta. Se eu não te responder agora, deixa nos comentários que a gente faz mais conteúdo sobre isso. Eu vou trazer muitas lives a partir de agora, estaremos sempre juntas. E queria agradecer vocês por estarem comigo nesse sábado, que vocês tenham um final de semana maravilhoso e que vocês já comecem essa semana com mais foco, mais produtividade para um cérebro aí a longo prazo mais equilibrado e mais produtivo. Um beijo!